Há 2 dias atrás, estivemos em Recife com o que são os expoentes máximos hoje do que é todo o movimento da física quântica a nível internacional, desde o norte ao sul, do ocidente ao oriente. Estiveram presentes esses 10 expoentes máximos que estiveram falando e debatendo as ideias sobre o impacto, hoje em dia, do que é a física quântica na saúde e bem-estar. Já a seguir, vamos ver alguns trechos das entrevistas que conseguimos e vão ter uma ideia do que é que representou esses quase 1000 participantes que se juntaram durante 3 dias sobre esse assunto aqui ao lado em Recife. Mas isso em seguida. No momento eu quero-lhes falar sobre o porquê das bases científicas da terapia quântica. Uma formação completa constituída por 3 cursos. Porquê? Hoje em dia, apesar dos resultados espetaculares da aplicação técnica e tecnológica desses princípios, que é o bem-estar e a saúde, nós encontramos muito a questionamento devido à abrangência, o que é a integração do que é o conceito de terapia quântica, integrando todos esses princípios de unicidade. Essas dúvidas legítimas são agora respondidas num programa de formação que integra desde o básico ao intermediário e ao avançado tudo o que é esses princípios da física quântica aplicados à matéria, ao éter e ao acesso remoto e que você pode aplicar no dia a dia. Eu lembro o que é que estamos falando agora. Estamos falando que desde o século XVII foi quando se lançaram as principais ideias com Newton, com Descartes, com o determinismo Darwin, e isso criou um conceito que realmente nós somos um acumulado de efeitos mecânicos numa soma de carne e ossos. Faltava qualquer coisa nesse conceito para realmente o que é o total potencial do ser humano. E hoje em dia sabemos que faltava a carga de energia, que é a energia anímica, que já tinham encontrado todas as tradições orientais e as tradições da filosofia clássica. Foi essa síntese que começou a ser desenvolvida nos primórdios pelos pioneiros da física quântica. Estamos falando no início do século XX, Schrödinger, Heisenberg, Bohr, Pauli, todos esses que foram recuperar, a partir das suas descobertas científicas sobre a física quântica, foram religar todas as concepções das filosofias tradicionais do Oriente e do Ocidente e então passaram a criar esse novo paradigma. O novo paradigma é esse que, com Einstein culminando, o que é que resultou? Numa ferramenta excelente, extremamente eficaz para a tecnologia, que permitiu os saltos todos do século XX. E isso foi aceito pela comunidade científica internacional. No entanto, as aplicações filosóficas desses princípios ficaram esquecidas. É com Max Planck, as experiências de 1911 e depois com o Prémio Nobel de 1919, que é realmente confirmado que qualquer coisa que faltava em todo esse conjunto. Esse conjunto era a definição do campo de ponto zero. O campo de ponto zero, o que é? É a comprovação que nós somos um oceano vibracional no meio do espaço vazio. E que esse espaço vazio não é mais vazio, mas está cheio de atividade. Essa descoberta levou a uma coisa fundamental hoje, que é a concepção da nossa integração e unicidade enquanto ser humano, composto de físico e energia, e também da nossa interligação, não só como ser humano, mas a interligação de nós com tudo o resto que existe e a capacidade de cocriação da nossa realidade. É isso que vamos ver nesse curso, os princípios científicos que estão comprovados e que foram realmente analisados, debatidos e validados por esse grupo de cientistas internacionais que vamos ver já nos vídeos em seguida. Até já. Bueno, bien, nos encontramos aquí ahora, estoy a mi lado con José Lupi, el presidente de la Asociación Iberoamericana de Neuroquantum. José, ¿cómo estás? Muy bien, Diego, perfecto, pues aquí de nuevo. Aquí reunidos, estuvimos en Budapest, estuvimos en Buenos Aires y ahora aquí en Recife, en Brasil. Ahora en Recife, Brasil. Bueno, la verdad que tenemos mucha información para estar trabajando y brindarle.
Y bueno, vamos a hablar, le vamos a también llevar un poco todo esto, ¿no? Que estamos aquí en un centro de convención ahora. Sí, que por primera vez se ha reunido en esta parte del mundo lo que sé es el mayor grupo de la gente que está haciendo los trabajos de punta más avanzados en física cuántica y salud. Además, se puede decir, lo recibimos ahora, este libro, que resumen, es un libro que ha sido editado, presentado ayer anoche, sí, que resume los puntos de vista de todos estos cientistas que son el primera línea mundial a ese nivel. Se llama justamente el punto de mutación de cambio en la salud, la integración cuerpo y mente. Y muy interesante porque están todos los científicos que estuvieron en la película El Secreto, What the Bleep Do We Know, películas tan conocidas, ¿no? Que aquí figuran en el libro, ¿no? Sí, que está como el profesor Amit Goswami, Anand Wallace, Dejan Rakovic, Francisco de Biasi, Humberto Maturana, Jean-Yves Loup, entonces Julio Lins, Pierre Weil, Richard Amoroso, Stanislav Grof, Ximena Dávila, en fin, gente de todos los países del mundo, todas las lenguas, todas las culturas que convergen aquí hoy en Recife, y estamos. Y realmente, bueno, lo que planteaba recién José, todos los científicos que han estado, como Richard Amoroso, que le hemos hecho entrevista, como Bejan Giovanni, que también le hemos hecho entrevista, y hemos podido de alguna manera poder determinar cuál es la línea, ¿no? sobre lo que apunta esta nueva medicina que es la medicina del futuro, ¿no? Por así decirlo, la medicina energética del futuro. Totalmente, y que realmente viene del cuerpo, que hoy en día ya pasamos la mente, estamos en el punto de la conciencia, y que hubo en todas las entrevistas que hemos hecho, el punto común más interesante que yo he entendido es justamente la próxima frontera. La próxima frontera son realmente los equipos, los sistemas que nos permiten integrar de una forma cuántica lo que es el cuerpo, la mente y la conciencia para esos cambios, como el biofeedback avanzado que ya hemos hablado otras veces, ¿no? Sí, bueno, nosotros, como ustedes saben, con José trabajamos en todo lo que tiene que ver con el mecanismo de prediagnóstico y de terapia con Quantum Biofeedback, que realmente es una máquina que integra todo lo que estos científicos hablan y lo lleva directamente a la percepción de la persona. Sí, además hemos visto, esta mañana hemos tenido ocasión de conectar a uno de los científicos proeminentes que están acá, y realmente lo que es la gran integración, la integración de todo, o sea, por un lado del cuerpo, emociones, mente, energía, que es lo que estamos hablando, pero más también que es la integración de lo que siempre todos ellos referían, que era como ¿cómo integran, no? Integración de las terapias antiguas, las acupunturas tradicionales, las homeopatías, todo eso, cómo eso se integra con distintas percepciones, pero del mismo punto, y ese punto se puede cambiar cuánticamente ahora, y eso es lo que me pareció interesante. As inovações trazidas pela física quântica e relativística constituem um marco na história da ciência que vem contribuindo no desenvolvimento das mais sofisticadas tecnologias do mundo contemporâneo, possibilitando avanços extraordinários na medicina e nas demais áreas da saúde integral. Após o sucesso do primeiro simpósio realizado em 2009, estaremos agora consolidando e ampliando uma nova abordagem científica, capaz de contemplar o ser humano em todas as suas dimensões: física, mental, emocional e espiritual. Aproveite para conhecer o que há de mais avançado na medicina quântica, voltado para a prevenção
e promoção da saúde integral. O segundo Simpósio de Saúde Quântica e Qualidade de Vida, bem como a Expo Quantum, a segunda Feira de Saúde Quântica e Qualidade de Vida, que ocorre simultaneamente ao simpósio, será uma oportunidade extraordinária de se compartilhar as ideias e práticas de cientistas com trabalhos reconhecidos internacionalmente e conferir as mais novas e revolucionárias tecnologias quânticas na área da saúde. Serão os principais expositores, professor? Olha, nós teremos o Amit Goswami, né, que é um físico indiano hoje muito conhecido pelo seu trabalho, exatamente, muitos livros publicados, reconhecido internacionalmente, e é um indivíduo que está na ponta de lança desse trabalho de plantar a semente de uma nova ciência, que ele chama ciência dentro da consciência. Nós temos o cientista russo Konstantin Korotkov, eu tive, inclusive, que eu conheci pessoalmente na Rússia, quando estive o ano passado. Ele é responsável pelo desenvolvimento de aproximadamente 17 tecnologias. As tecnologias desenvolvidas por ele no campo da física quântica são adotadas pelo Ministério da Saúde e de Esporte da União Soviética. Os atletas olímpicos e paraolímpicos estão sendo tratados, estão sendo avaliados por esses equipamentos. Aqui no Brasil, nós temos o Dr. Sérgio Felipe, que tem um trabalho extraordinário lá na USP, exatamente onde ele criou uma disciplina de ciência e espiritualidade. Temos aí o Dr. Márcio Bontempo, que é a nível da medicina, um indivíduo que aqui no Brasil foi um dos primeiros a comprovar cientificamente as evidências dessa medicina que a gente chama de uma medicina complementar. O Lama Padmasambhava, que hoje é uma liderança do budismo tibetano, que tem um trabalho também voltado para a saúde. Tem que é o Michelangelo Catalano, e Raul dele vai estar apresentando aqui no simpósio o primeiro vinho quântico, que é o primeiro vinho que foi exatamente, as uvas foram produzidas sem utilizar nenhum agrotóxico, e os adubos foram todos adubos utilizando frequências quânticas, através de equipamentos que foram produzidos com essa intenção. Então a gente pegou um leque, são 21 cientistas, é um leque muito grande, para que a gente possa contemplar diversas áreas. Inclusive um dos cientistas, que é um mestre da medicina ayurvédica da Índia, que é uma medicina milenar, e ela é exatamente essa medicina que traz já esse contexto de ciência e espiritualidade, e é o Dr. Partap Chauhan, e ele é famoso por trabalhar exatamente com essas doenças incuráveis, como o câncer, a AIDS, a diabetes. O programa dele foi eleito aí pela Unesco, o programa de saúde, passa em mais de 160 países, foi eleito como o melhor programa de saúde preventiva do mundo. Nós não morremos, tem algo que permanece. Nosso processo, quanto matéria, é um processo evolutivo. O nosso objetivo é exatamente expandir essa percepção de realidade, transcender a visão dualista de realidade. Os cientistas estão trazendo a comprovação de tudo isso aí, ou seja, fortalecendo esse campo. Existem outras vias de cuidar da mente e do corpo, sem necessariamente ter que tomar medicamentos de imediato. E o que é mais importante, eles atuam nas causas dos problemas, não ficam só cuidando de sintomas. Considerado um dos mais originais pensadores contemporâneos nessa área, Amit Goswami também já causou polêmica nos meios acadêmicos e até foi alvo de críticas por suas ideias de estabelecer uma ponte entre a ciência e a espiritualidade. Goswami é apontado como um caso pouco comum de cientista transformado por seu próprio trabalho. Na metade da carreira, questionou a visão materialista da ciência, mudou seu foco de pesquisa e passou a produzir estudos unindo o conhecimento de tradições místicas com a exploração científica. Em suas teorias, Goswami procura demonstrar que o universo é matematicamente inconsistente sem a existência de um conjunto superior, no caso, Deus. E considera que com o desenvolvimento dos estudos nesta área, Deus será cada vez mais objeto de ciência e não mais de religião.
Aposentado como professor de física da Universidade de Oregon desde 2003, Amit Goswami dedica-se atualmente a fazer palestras pelo mundo e também dá aulas sobre ciência e vida espiritual em entidades e institutos dedicados a estudos religiosos e filosóficos nos Estados Unidos, Portugal e também no Brasil. Canal Universitário de Fortaleza. Olá, está no ar o FGF Notícias. FGF promoveu palestras sobre terapia quântica, a nova tendência da medicina energética. Confira a reportagem. Com o tema Terapia Quântica, Conceitos, Métodos e Aplicação, o presidente do Instituto Neuroquanto, José Joaquim Lupe, proferiu palestra na FGF para os alunos de enfermagem. A função desta terapia quântica é permitir levar de novo o homem e a mulher, o ser humano, à sua dimensão integral de corpo, mente e espírito. A profilaxia, diagnóstico, tratamento e reabilitação são feitas através do dispositivo Skill, um aparelho que mede a reatividade elétrica do corpo por meio de um sistema interno de monitorização do paciente. O estudante de enfermagem Luiz Glastoni fez o teste e confirma o resultado. No caso, o Skill, ele é uma terapia que você não sente, na verdade você não sente nenhuma eletronegatividade nada no seu corpo, mas que detecta coisas que são realmente verdades. Antes de ser chamado, estava comentando com uma colega que estava sentindo dor na coluna e na hora do exame apareceu justamente a dor na coluna que eu estava sentindo. O diagnóstico é feito pelo corpo energético. Então, o corpo elétrico da pessoa, através da sua reatividade eletrofisiológica, medida nos níveis mais inconscientes, nos meridianos de acupuntura, no sistema nervoso autônomo e até na reatividade do cérebro, vai permitir um diagnóstico completo, rápido. A terapia vai ser feita ao mesmo tempo, portanto, permitindo reequilibrar tudo o que é detectado como deficiente. Segundo o engenheiro Joaquim Lupe, a terapia quântica pode identificar e tratar qualquer tipo de doença, além de fazer uma abordagem completa numa integração corpo e mente. O princípio do reequilíbrio bioenergético, tocando os 4 níveis de cura do ser humano, do físico, emocional, mental e energético, permite tocar todo o tipo de perturbação de saúde e bem-estar. A terapia quântica, ao entrar na base da essência, no quantum, que está na base de tudo, vai permitir interrelacionar os aspectos físicos, mentais, emocionais, energéticos da pessoa e então levar uma abordagem integrada que é mais rápida e definitiva. O FGF Notícias fica por aqui. Continue assistindo a nossa programação. O que faria se soubesse que existia um novo tratamento que não só ajuda a resolver os seus problemas de saúde, como também melhora o seu estado de ânimo? E tudo isto sem pôr em risco a sua saúde e sem comprometer outro tratamento que esteja a fazer. Imagine um tratamento que execute uma análise completa e profunda do seu organismo e do seu estado emocional e que ajuda a prevenir futuros problemas de saúde e a tratar qualquer patologia, sendo ainda uma excelente ferramenta de apoio a terapias alternativas como a acupuntura, homotoxicologia e a homeopatia.
Isto e muito mais, colocando ao seu serviço a tecnologia mais recente em biorressonância. A biorressonância é a ciência que regula um ser vivo por meio das suas próprias ondas eletromagnéticas, baseado na biofísica e na mecânica quântica, na qual estabelecem que todos os seres vivos são compostos por campos eletromagnéticos. Todo o processo bioquímico está precedido por vibrações que ditam a conduta fisiológica individual. Estes impulsos eletromagnéticos podem ser captados por um sistema de biorressonância da mesma forma em que um rádio pode captar diferentes frequências. Para isto, o sistema de biorressonância utiliza elétrodos que se colocam em diferentes partes do corpo, estabelecendo uma comunicação contínua e direta em forma de circuito fechado. Estes elétrodos são calibrados com o campo magnético da Terra e, por isso, a informação que transmitem ao aparelho de biorressonância detecta as mínimas diferenças de energia no nosso organismo. A nossa energia pode ser afetada pela presença de agentes externos como bactérias, vírus, fungos, parasitas, metais pesados, toxinas ou estados emocionais, provocando uma alteração na frequência, amplitude e intervalos de onda na nossa energia interna, ocasionando alterações no funcionamento do nosso organismo. Um sistema de biorressonância de alta tecnologia, como a que pomos ao seu dispor, pode ser um filtro que separa e reconhece a energia do nosso organismo e dos agentes externos. Com estes sistemas, podem-se inverter as ondas produzidas pelos agentes nocivos e eliminá-los, ao mesmo tempo que se amplifica as ondas fisiológicas do organismo até ao nível celular, que significa ajudar o processo natural de regulação, cicatrização e recuperação do nosso corpo. Uma vez identificados e corrigidos os impulsos eletromagnéticos que afetam o paciente, o corpo eliminará por via natural as toxinas e substâncias que atacam e prejudicam o nosso organismo. A terapia de biorressonância é totalmente segura e oferece-nos um pré-diagnóstico profissional fiável. Para além disso, pode ser combinada com a homeopatia e a acupuntura para equilibrar o funcionamento natural do nosso corpo, sem submetê-lo a fortes processos medicinais que aumentam o nível de toxinas e radicais difíceis de eliminar. Com este sistema holopata, conseguimos eliminar toxinas provocadas por medicamentos sem comprometer qualquer tipo de tratamento. Não existem efeitos secundários nem contraindicações com o uso da biorressonância, o que quer dizer que pode ser utilizado sem nenhum problema em crianças, grávidas e idosos. A ciência apoiada na tecnologia de vanguarda faz da biorressonância um exemplo no alcance da medicina. Em alguns casos, os resultados da terapia percebem-se de imediato, como por exemplo no caso de dores que não respondem a outro tipo de tratamento, ou no caso de abscessos na base dos dentes, nos quais a inflamação se detecta desde o início da terapia. A biorressonância trata as pessoas ativando as forças de autorregulação e autocura, eliminando as toxinas e agentes patogénicos. Aqui o objetivo final é a autocura e não apenas a eliminação dos sintomas, como acontece noutros tipos de terapias. O tratamento de biorressonância é particularmente eficaz com certos procedimentos em tratamentos que nem sempre conseguem bons resultados, como o caso das alergias. Isto porque elimina efetivamente a informação eletromagnética que desencadeia na resposta alérgica. É também uma excelente alternativa para pessoas que querem perder peso, já que o sistema ativa a função natural de eliminação de gorduras, toxinas, colesterol e outros agentes que podem levar-nos a um estado de excesso de peso. No aspecto estético, pode-nos ajudar a equilibrar a função eletromagnética das nossas células,
provocando uma sensação de rejuvenescimento e ativando também a eliminação de radicais livres, sendo este o principal causador da oxidação das células. Neste sistema de alta tecnologia, encontram-se registadas terapias específicas superiores a 300 condições de saúde, sem contar com as terapias de base e de seguimento que eliminam toxinas e estimulam a reação de regulação e capacidade de compensação no equilíbrio do organismo de uma forma global. Estes são os âmbitos de atuação das terapias. A biorressonância tem também a vantagem de ser um tratamento indolor e não invasivo. Presente há mais de 25 anos na Europa, a terapia de biorressonância é praticada atualmente em mais de 30 países, chegando a resultados surpreendentes em benefício da saúde. O aforismo popular de que é melhor prevenir do que remediar é uma verdade inconteste e presente em todas as medicinas. No entanto, ao sairmos da generalidade do dito popular e examinarmos o que significa prevenir, ou melhor ainda, qual a estratégia de prevenção, veremos profundas diferenças entre as perspectivas médicas. A medicina oficial construiu um modelo do check-up que, de um modo sintético, é a busca na profundidade do organismo de uma lesão no seu início. Para tal, utiliza-se intensivamente os métodos de imagens, raio-x, ultrassonografias, tomografias, ressonância magnética, etc. E isto para surpreender as neoplasias e os métodos gráficos na análise cardiológica. Por outro lado, a medicina funcional ou preventiva não adota uma atitude passiva de se esperar o aparecimento da lesão. A partir da avaliação individual, se traça uma ação ativa de suporte e regeneração, envolvendo uma série de terapêuticas preventivas, como as desintoxicações, a terapia dos focos, a regeneração orgânica, a terapia embriônica e celular. Portanto, a verdadeira prevenção deveria estar baseada na preservação das nossas reservas vitais e espirituais, na pronta ação terapêutica preventiva no início do desarranjo funcional. Digo espiritual porque a enfermidade tem muito a ver com o nosso afastamento das leis da saúde, da vida, da higiene e da natureza. A palavra preventiva vem de prevenção, ou prevenir, ou preparar, antecipar-se, acautelar-se, precaver-se e etc. Portanto, a medicina preventiva, a verdadeira medicina preventiva, é, na verdade, um dos ramos da medicina natural que tem por objetivo a prevenção da doença antes que a enfermidade aconteça. É muito importante a pessoa cuidar da saúde, procurando tratar e curar os problemas já instalados, que podem ser crônicos ou agudos. Mas uma coisa que poucos dão a devida atenção
é justamente a medicina preventiva. E com isto acabam ajudando ao surgimento de novas patologias que depois terão que ser novamente tratadas e curadas. Mas uma coisa que poucos dão a devida atenção é justamente a medicina preventiva. E com isso acabam ajudando ao surgimento de novas patologias que depois terão que ser novamente tratadas e curadas. Mas não seria melhor prevenir do que remediar? Se você der a devida atenção a si mesmo, com certeza dirá que sim. Isto porque você poderá evitar muito sofrimento e cortar o mal pela raiz. Não se esquecendo de que existem muitas patologias que são assintomáticas, ou seja, não apresentam nenhum sintoma, até o dia em que se mostra. Mas aí poderá ser tarde demais. Assim, uma das formas de se evitar problemas sérios é passando pelas nossas avaliações quânticas. O sistema Skill Eductor pode detectar patologias se formando com até 6 meses de antecedência. Eu disse 6 meses. Quando ela ainda está no campo energético, não se manifestou no campo físico. E através de suas ferramentas terapêuticas frequenciais, eliminar totalmente o problema. E tem mais, é um check-up de quase 15 mil itens, com precisão de mais de 90%. Nenhum outro sistema alcança esses números. Análises com alta precisão de acerto e tratamentos de patologias, enfermidades e doenças de todos os tipos não são as únicas possibilidades que este sistema oferece. Ele vai muito mais longe. Vamos ver agora alguns exemplos. Embelezamento estético, rejuvenescimento celular, tratamento antifumo, dores de cabeça, problemas de coluna, fadiga, baixa energia, cansaços crônicos, ansiedade, depressão, desânimo, pensamentos negativos, falta de motivação para a vida, traumas, fobias, bloqueios, alergias, problemas circulatórios, pressão nas pernas, problemas com patógenos, etc. e etc. Consulte-nos também sobre o programa de tratamento Night Long Time Therapy, emissão de energias frequenciais terapêuticas via subespaço à distância durante a noite toda, com resultados bastante profundos e mais rápidos. Esses tratamentos à distância, eles são ideais para celulite, alergias, queda de cabelo, hipo e hipertiroidismo, rejuvenescimento celular, equilíbrio endócrino-pulmonar, equilíbrio cardiovascular, equilíbrio neurológico, desintoxicação de metais pesados e muito mais. Vejamos agora sobre tratamento intensivo antifumo. No mundo todo, 3 milhões de pessoas por ano, ou seja, 6 pessoas por minuto, morrem por causa do fumo. Sem falar das milhões que sofrem terrivelmente por causa de doenças como o câncer, por causa do gostoso hábito do fumo. Segundo o Fundo Imperial de Pesquisas do Câncer da Grã-Bretanha, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, e pela Sociedade Americana do Câncer, esses números são extremamente
extremamente elevados. Então, existem campanhas que estão sendo feitas no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos, buscando reduzir drasticamente esses resultados, estes números que acabamos de ver. Agora, se você quer deixar o terrível hábito do fumo, se você tem esse vício e quer abandoná-lo e não está conseguindo, então experimente o nosso tratamento frequencial à distância. É o mais avançado método até hoje criado. Este é também um programa especial de tratamento em que o paciente receberá durante 30 dias, todos os dias, durante meia hora por dia, a emissão de energias harmonizadoras que limparão seu organismo e tirarão toda a dependência do fumo. Você pode experimentar e verá que os resultados serão evidentes. Hello, my name is Gage Tarrant, and I am an instructor in the postgraduate study of neuroanatomy, neuroelectrophysiology, and biofeedback scale device, the Foundation of Bioresonance, through the University of Timișoara in cooperation with SCIO International Romania. My original background was in hypnotherapy and nutritional advice. Sunt doctorul Băcean Aurel, sunt neurochirurg, sunt cadru didactic la UMFT Timișoara, la Institutul de Medicină, unde predau anatomie și sunt profesor expert în biorezonanță la imun și mă ocup cu biorezonanța de mulți ani. Aș vrea să spun două cuvinte despre cursurile care au început acum cu participarea și cu colaborarea dintre Institutul de Medicină din Timișoara, dintre Imun și dintre firma SCIO International de la Oradea și, bineînțeles, dintre cabinetul Dr. Băcean, cursuri care se bucură de o largă participare internațională și care au drept scop promovarea cunoștințelor de... Mm-hmm.